É um prazer estarmos aqui e estar aqui junto com os irmãos nesta manhã, com a Igreja do Senhor, e podemos cultuar a Deus e entregar a Deus este culto. E como uma das irmãs orou, só Ele é digno de o receber e só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus possa abençoar a sua Igreja nesta manhã e todos aqueles que nos visitam também agora na exposição e na pregação da Palavra de Deus. Queria-vos pedir que abrissem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e nesta manhã gostava de partilhar com os irmãos alguns pensamentos e esta passagem que Deus colocou no meu coração e que tem a ver também um pouco com aquilo que nós estivemos a cantar nesta manhã, com aquilo que nós já ouvimos nesta manhã também, e que tem a ver com serviço, tem a ver com ministério na Palavra de Deus. Vamos então proceder à leitura desta passagem e depois então já nos iremos situar no contexto da passagem e tirar dela 4 pontos, 4 ensinamentos que eu gostava de deixar e de partilhar com os irmãos nesta manhã. A palavra de Deus diz então no capítulo 2 de Tessalonicenses, primeiro a partir do versículo 1, o seguinte: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo como que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Até aqui a palavra de Deus. Vamo-nos, eu gostava nesta manhã partilhar, como eu já disse, esta passagem com os irmãos, tirar dela algumas lições, alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. Estou consciente de que se 10 pregadores viessem aqui à frente pregar esta palavra, se calhar os irmãos teriam 10 esboços diferentes deste trecho que nós acabamos de ler. É um trecho muito rico, com muito ensinamento, e nós podíamos pegar nele por muitos e diversos ângulos. Mas naquilo que eu gostava de partilhar com os irmãos nesta manhã, vou tentar tornar simples, e gostava de partilhar 4 pontos, 4 ensinamentos que podemos tirar desta mensagem e cujo título eu coloquei como um ministério exemplar. Vamos tirar desta passagem 4 características que devem haver, que devem acontecer na vida daqueles que são filhos de Deus e que desejam servir a Deus. Nesta manhã, neste lugar, nós já cantamos coisas muito importantes, muito sérias,
para Deus, fizemos afirmações tremendas naquilo que cantamos nesta manhã. Falámos de compromisso, falámos de entrega, falámos de que estamos conscientes de que a nossa missão aqui, o nosso alvo de vida, o nosso desejo, aquilo que nos faz levantar a cada manhã da nossa cama, deve ser este desejo intenso de servirmos, de adorarmos e de servirmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que nos amou tanto, tanto, que pela sua graça enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer naquela cruz em meu lugar. E nós fizemos estas afirmações. Nós cantámos isto naquilo que cantámos. E por isso é muito importante, é fundamental, e eu sei que os irmãos fazem isto, estarmos conscientes daquilo que nós estamos a cantar. Porque Deus diz na sua palavra de que se nós estivermos aqui a cantar aquilo que acabámos de cantar, mas que se não sentirmos, se não vivermos, se não estivermos a fazer dispostos disto que cantamos, o nosso estilo de vida, sabem o que é que Deus nos diz na sua palavra? Deus diz, não cantes, não venhas aqui sequer. Se é para cultuar a Deus dessa maneira, como se nada fosse, se vens aqui para te entreter, se vens aqui para passar o tempo somente, Deus diz, e Deus sempre disse ao seu povo, ao povo de Israel, disse que era melhor que eles não fossem ao templo do que irem da maneira como eles iam. Então, para isso eu nesta manhã gostava de falar sobre isto. Aquilo que Deus deseja de nós. Qual deve ser o nosso estilo de vida? O que é que Deus, o que é que os outros devem ver em nós a cada dia do nosso viver? Vamos nos situar aqui no contexto desta passagem antes de avançarmos. Qual era a relação do apóstolo Paulo com esta igreja que estava em Tessalónica? Esta igreja estava numa cidade que hoje, na Grécia se chama Salónica. Esta cidade onde estava esta igreja na altura, esta cidade continua a existir hoje na Grécia e chama-se Salónica. Diz-nos a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, tendo o desejo de passar para a Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo de o fazer. O Espírito Santo impediu que o apóstolo Paulo seguisse o trajeto, o rumo que ele tinha na sua mente seguir. E diz-nos a palavra de Deus em Atos capítulo 16, que nessa noite, numa noite, o apóstolo Paulo teve uma visão e um varão da Macedónia disse-lhe, passa para a Macedónia, passa para a Europa. E foi quando a palavra de Deus pela primeira vez foi pregada na Europa. E então ele teve esta visão deste varão macedónio e que lhe disse, passa para a Macedónia. Porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ouvir essa mensagem que tu trazes e que está a revolucionar todos os sítios por onde tu tens passado. Então a palavra de Deus diz-nos que o apóstolo Paulo obedeceu, fez isso, cumpriu aquilo, aquela visão, ele foi atrás dela e ele passou então para a Macedónia. E foi onde a palavra de Deus foi pregada na Europa pela primeira vez. Primeiro em Filipos. E a verdade é que a experiência em Filipos foi boa no sentido de que a palavra foi pregada, muitos se converteram, uma igreja foi fundada, muitas pessoas saíram da sua velha religião e encontraram verdadeiramente Deus, mas para o apóstolo Paulo, a nível pessoal, foi uma experiência um bocado complicada. E porquê? Porque havia oposição onde ele ia. Os judeus se levantavam contra ele porque ele vinha colocar em causa aquilo que eles estavam habituados. Aquela religião que eles estavam habituados e que não era verdadeira. O apóstolo Paulo vinha e dizia, não é isso que Deus quer de vocês. Deus não quer que vocês vivam uma vida de rotina, de religião. Deus não quer que vocês façam aquilo que estão a fazer, que é dizerem coisas que amam a Deus, mas na prática da vossa vida não fazem nada disso. E continuam nas vossas vidas de erro e de pecado. E os judeus levantavam-se contra o apóstolo Paulo, incitavam as autoridades, e diz-nos a palavra de Deus, em Filipos, na cidade antes, o apóstolo Paulo foi maltratado, foi aprisionado, chicotearam-no, bateram-no, até se cansarem quase. E ele foi levado à prisão. Aquela passagem que todos nós conhecemos da conversão do carcereiro de Filipos, que a palavra de Deus nos conta. Mas ele não desistiu. E eu tenho a certeza que no lugar do apóstolo Paulo, depois da experiência de Filipos, sabem o que é que eu dizia? Eu vou, mas é para a minha casa e não quero saber nada disto, porque eu já sei que de cidade em cidade eu vou ser confrontado com este tipo de lutas. Então ele continuou
os seus amigos, ele e os seus companheiros, continuaram e foram para Tessalónica. Diz a palavra de Deus que eles estiveram nesta terra e durante 3 sábados foram à sinagoga e começaram a pregar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem revolucionária, esta mensagem que mexia com a vida das pessoas, esta mensagem que não era só mais uma mensagem a cada domingo e nós saímos daqui e entramos exatamente da mesma maneira, mas era uma mensagem que tocava a fundo e dizia: isto tem a ver comigo, Deus está-me a falar, isto implica com a minha vida, isto é algo novo que eu não estou habituado a ouvir e que eu quero viver. Então a palavra de Deus diz que durante 3 sábados o apóstolo Paulo pregou ali e irmãos e pessoas se começaram a converter. Houve pessoas que começaram a ouvir esta mensagem, começaram a aceitar esta mensagem. Diz-nos que Jason e outros daquela cidade começaram a aceitar a mensagem do Evangelho. Mas mais uma vez, os judeus levantaram-se com as autoridades para perseguir o apóstolo Paulo e ele teve pouco tempo naquela cidade e levaram-no, os próprios irmãos levaram-no daquela cidade para fora. O que é que aconteceu posteriormente? O apóstolo Paulo tentou 1 ou 2 vezes voltar a Tessalónica. Como não o conseguiu, ele enviou Timóteo a Tessalónica. E Timóteo regressou com notícias acerca dos Tessalonicenses, da igreja que estava lá, o que é que estava a passar lá. Depois, quando Paulo ouviu essas notícias, ele escreveu então as cartas à igreja. E quando Timóteo regressou, o que é que Timóteo lhe disse? Disse: Paulo, muito boas notícias, muito boas notícias. A igreja está firme, a igreja está servindo, aquele grupo de irmãos estão louvando, estão adorando, estão vivendo o cristianismo e o seu testemunho tem tal impacto que não só na sua cidade, mas em toda a circunvizinhança sabem que aquela é a igreja do Senhor. Esta foi a primeira mensagem. Mas o Timóteo também lhe disse: no entanto, há lá outras pessoas que andam a lançar falsos testemunhos contra ti. Dizem que tu fugiste à pressa porque tu se calhar não tinhas as melhores das intenções. Dizem que tu fugiste à pressa porque se calhar tu és igual àqueles pregadores que naquela altura andavam de cidade em cidade só para enganar as pessoas e beneficiar com as coisas. E começaram a dizer: há muitas pessoas que andam a levantar esse falso testemunho contra ti. E depois também lhes disse: eles têm dúvidas numa série de coisas acerca do Evangelho. Então a carta esta que o apóstolo Paulo lhes escreveu foi para isto. Foi para dar graças a Deus por aquilo que eles eram e por aquilo que eles estavam a falar com Deus. Foi também para explicar qual foi o seu ministério, qual foi a sua intenção. E mais à frente, que nós não vamos entrar nisso hoje, ele vai tirar dúvidas também de doutrina, de ensinamento que eles tinham e que o apóstolo Paulo lhes esclareceu também. Bem, tudo isto para dizer o quê? Nós vamos ficar neste ponto aqui, que é no capítulo 2, versículos 1 até 12, no qual o apóstolo Paulo fala do seu ministério. Ele explica, ele diz, ele recorda àquela igreja como é que ele esteve no meio deles, como é que ele se comportou no meio deles, qual foi a sua intenção. Agora a pergunta para nós, e aquilo que eu gostava é: o que é que isto tem a ver connosco hoje? Ou o que é que isto pode ter a ver connosco hoje? Logicamente que esta é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para todos nós. Nós somos desafiados pela palavra de Deus para servir a Deus. Diz-nos a Bíblia, em Efésios 2:10, depois de dizer em 8 e 9, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é de onde Deus diz, no versículo 10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diz a Bíblia também em Hebreus 9:14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, diz a palavra de Deus. Então, todos nós que aqui estamos, aqueles que são filhos de Deus, nós somos desafiados e fomos criados para as boas obras. Nós temos uma missão aqui, nós, igreja, corpo vivo de Cristo. Aquela geração escolhida, especial por Deus, nós temos uma missão aqui. E a missão é servir a Deus. Levar a mensagem do Evangelho àqueles que nos rodeiam. Espalhar a mensagem do Evangelho àqueles que tanta falta têm dela. Eu tenho a certeza de que, se não fosse esta missão
que Deus nos dá aqui, a mim pessoalmente, eu já estaria com o Senhor e preferiria estar com o Senhor. Mas enquanto Deus me mantém aqui, nesta terra, neste lugar passageiro, eu tenho plena consciência, e nós devemos ter plena consciência de que nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para sermos usados por Deus. Então, tendo dito isto, vamos então para a passagem. Qual é o desafio para nós nesta manhã? Meditarmos sobre esta passagem acerca de 4 características que devem ser verdade no ministério do servo de Deus hoje. No serviço que Deus tem para nós. Quando as pessoas lá fora olham para nós, quando os nossos vizinhos que estão conosco no prédio em que nós ocasionalmente cumprimentamos, quando os nossos colegas de trabalho que lidam conosco no dia a dia, quando as pessoas que nós encontramos no supermercado, ou seja, no talho, ou seja, onde for, olham para nós, o que é que elas veem em nós? Que diferença é que nós fazemos? O que é que nós projetamos? O que é que nós refletimos? Será que elas percebem de que esta pessoa é diferente? Ou será que elas percebem que esta pessoa é igual a todas as outras que eu conheço? Vamos então para a passagem. E como eu já disse, gostava de partilhar 4 características que devem ser verdade no Evangelho ou no ministério do servo de Deus hoje. Primeira característica, e eu já vos disse, para os irmãos estarem conscientes disto, vamos fazer isto muito resumidamente. Então vamos dividir isto em 4 blocos e vamos tirar uma característica de cada um destes blocos desta passagem que lemos. Primeira característica nós encontramos dos versículos 1 até os versículos 1 e 2. O que é que o apóstolo Paulo diz? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Vós sabeis qual foi. Ele coloca-se como disponível para que possam pensar e analisar qual foi a vida dele, qual foi o testemunho dele, qual foi a atitude dele no meio deles quando ele esteve com eles. E depois ele diz no versículo, continua e diz, não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Qual é a primeira característica que eu gostava de destacar aqui? A primeira característica é que o servo de Deus, aqueles que desejam servir a Deus, aqueles que desejam que aquilo que acabamos de cantar aqui nesta manhã seja uma realidade na nossa vida, devem possuir uma ousada confiança em nosso Deus. Devem possuir uma audácia santa em nosso Deus. Ousada confiança, audácia santa tem a ver com, a palavra ousada tem a ver com ser corajoso, ser audaz, ser atrevido, ter arrojo. E o apóstolo Paulo está a dizer é que é necessário que nós como crentes, que nós como filhos de Deus, não fiquemos indiferentes, parados, com medo, com receio, agarrados a desculpas e as circunstâncias desta vida para ficarmos sentadinhos no nosso lugar, mas aquilo que Deus deseja de nós é que nós sejamos homens e mulheres com uma ousada confiança em nosso Deus. Que nós possamos dizer a cada dia do nosso viver, Deus, eis-me aqui. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar a mostrar ou a querer mostrar aos outros que eu sou teu filho, que tu habitas em mim, que o teu Santo Espírito habita em mim e que eu desejo mostrar aos outros o amor que tu já trouxeste à minha vida. O apóstolo Paulo diz assim, vós sabeis pessoalmente que apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo tinha, de cada lugar que ele ia, em muitos dos lugares que ele ia, o que é que acontecia? Ele levava porrada. Era um homem, uma coisa impressionante. E é engraçado, não vamos agora falar sobre isto. Timóteo estava com o apóstolo Paulo aqui nesta viagem, neste momento. Porque o apóstolo Paulo tinha passado por Debre e Listra e Timóteo era de Debre e Listra.
E quando Timóteo passou na segunda viagem missionária em Derbe e Listra, Timóteo, crente, servindo na igreja, ele quis trazer Timóteo com ele porque ele viu que era um homem ali como deve ser servido ao Senhor. Mas sabem quando é que se deu a conversão de Timóteo? Na primeira vez que o apóstolo Paulo passou em Derbe e Listra. Sabem o que é que aconteceu na primeira vez que o apóstolo Paulo passou em Derbe e Listra? Diz a palavra de Deus, que ele, por pregar o Evangelho, levou tanta porrada, mas tanta porrada, que só desistiram de lhe bater, sabem quando? Quando pensavam que ele já estava morto. E aquele jovem, Timóteo, naquela altura, naquela viagem, na primeira viagem, estava lá a ver aquilo tudo. Estava lá a ver aquele homem que tinha chegado àquela cidade com aquela mensagem de amor, com aquela mensagem de Jesus Cristo, e ele viu como lhe bateram, como lhe deram porrada, como lhe deixaram quase morto. Para um jovem era dizer assim, eu quero isto, ou para um jovem era dizer assim, eu não quero nada disto, não me vou meter nestas coisas. Mas sabem uma coisa? O impacto da sua ousada confiança, de que, apesar de levar porrada, de ser deixado quase morto, na primeira viagem que ele passou em Derbe e Listra, foi tal que Timóteo disse, este homem é diferente, este homem traz uma mensagem, este homem tem um estilo de vida, que eu quero isto. A alegria que ele tem, o gozo que ele tem no coração, a maneira, a convicção com que ele continua a falar disto, eu quero isto. E Timóteo converteu-se, e Timóteo, um jovem, começou a andar atrás de Paulo. Porque ele viu, não importa as circunstâncias, porque ele viu o que é que havia diferente na vida daquele homem. O que é que pode ser a nós, o que é que nos pode impedir a nós de ter ousada confiança? A oposição que sentimos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos, dizerem-nos que nós somos fanáticos, que nós somos religiosos, que nós somos malucos, que nós não pensamos, nós somos fracos de mente. É isto que nós podemos ser a nossa oposição para a ousada confiança, o que nos pode impedir de sermos ousados. Estarmos com os olhos nas coisas deste mundo, pensarmos o mais importante é eu ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro, eu assegurar-me destas coisas todas primeiro e depois a seguir é que vou servir a Deus. É isto que nos pode impedir de termos ousada confiança. É um problema de saúde, é uma limitação, eu não sou capaz. Eu não sou como o pastor Joel fala bem, o pastor Joel sabe tocar piano. Eu não sou como a Thalita, eu não sou como outros irmãos, como o irmão Carlos, não sou como outros irmãos que estão aqui. É isto que nos pode impedir de ter ousada confiança? Irmãos, porque a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Cristo. A palavra de Deus diz-nos em cada promessa que nos faz que Deus está conosco. A palavra de Deus diz que Deus nos guarda a cada momento do nosso viver. E a palavra de Deus dá-nos exemplos de homens. Eu lembro em Marcos capítulo 10, o cego Bartimeu. Lembram-se o que é que se passou naquela passagem do cego Bartimeu? Jesus tinha ido a Jericó. Jesus estava a pregar a palavra de Deus. E Jesus, diz a palavra, diz lá em Marcos capítulo 10, que Jesus estava a sair de Jericó. E aquele homem era mendigo, e aquele homem era cego, e Jesus estava-se a afastar dele, no meio de uma grande multidão, Jesus estava-se a afastar dele. Ele era cego, ele não conseguia ver, com as suas limitações, o que é que ele poderia fazer, se calhar. Ele era mendigo, não tinha dinheiro, o que é que ele poderia fazer? E Jesus estava-se a afastar dele. Sabem o que é que a palavra de Deus nos diz? Ele era cego, mas ele não era surdo. E a palavra de Deus diz que ele ouviu Jesus. Ele ouviu que Jesus estava ali. Jesus estava a sair embora. Diz a palavra de Deus que Jesus estava-se a afastar dele. Ele era cego, mas ele não era surdo. Eu posso ser cego, mas eu não sou surdo. E se eu posso ser cego e não sou surdo, eu não vou deixar que Jesus se vá embora. Eu não vou deixar de buscar a Jesus. Eu não vou deixar de querer encontrá-lo e ter um relacionamento com ele e viver uma vida com propósito com ele, diz a palavra de Deus. E sabem o que é que ele fez a seguir? Ele era cego, mas ele não era surdo. E ele começou a gritar. Sabem porquê? Porque ele não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo, não era mudo. Eu sou cego. Eu tenho as minhas limitações, mas eu não sou surdo. E eu ouço que Jesus está aqui. Eu sou cego e tenho as minhas limitações, mas eu não sou mudo. E sabem o que é que ele começou a fazer no seu lugar? Começou a gritar, Jesus, Jesus.
E começou a dizer, eu quero de ti, eu sei que eu sou cego, eu sei que eu não te vejo, eu não sei quanto é que tu medes, eu não sei qual é a cor dos teus olhos, eu não sei se tu és gordo ou magro, eu não sei a cor da tua pele, mas eu sei que tu estás aqui porque eu te ouço. Eu ouvi falar de ti, eu ouvi falar daquilo que tu fazes e daquilo que tu andas a fazer. E ele começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. E a multidão o que é que começou a dizer? Cala-te! Porque é aquilo que nos fazem a nós quando nós queremos servir a Deus. Nós somos tentados a dizer-nos muitas vezes, cala-te, não sirvas, não faças. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer para a igreja? Tu vais dar mais tempo. Muitas vezes também dos nossos amigos e dos nossos familiares, não estás farto de igreja? Não estás farto de estar envolvido nessas coisas? Não, não estou. Porque é isto que traz propósito à minha vida. É isto que me faz sentir aquilo que eu não consigo sentir em mais lado nenhum. E a multidão começou-lhe a dizer, cala-te, cala-te. Mas ele não se calou de maneira nenhuma. Sabem o que é que eu vou dizer? Jesus ouviu. E Jesus disse, aproximou-se dele e disse para trazê-lo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus disse, a tua fé te salvou. E ele recuperou a sua vista. O que é que nos pode impedir de ter ousada ou de ter ousadia para Deus? Mas esta é uma mensagem para nós, para a igreja. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas inúteis, tanto do nosso tempo com tantas coisas inúteis. Desgastamo-nos, discutimos, gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, aquilo que Deus traz à nossa vida, nós gastamos com tantas coisas inúteis e nos esquecemos daquilo que realmente é importante. Primeiro, deve possuir uma audácia santa ou uma ousada confiança. A palavra de Deus diz em João 16:33, diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse o Senhor Jesus Cristo. No mundo passais por aflição, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que ele diz a seguir? Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é estas promessas que eu tenho que me agarrar. Eu sei que com Deus eu sou mais que vencedor. Aconteça o que acontecer. Primeiro, deve possuir uma audácia santa. Segundo, versículos 3 até 6. O apóstolo Paulo continua aqui e diz assim, porque a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homem, nem de vós, nem de outros, diz a palavra de Deus. Qual é a segunda característica que nós encontramos aqui? A segunda característica é que o servo de Deus deve possuir fidelidade a Deus. O que é que isto quer dizer? Paulo não estava no Evangelho, não servia a Deus por interesse próprio. Porque ele tinha plena consciência de que tudo, mas tudo aquilo que ele precisava, Deus já lhe tinha dado. De que tudo, mas tudo aquilo que ele precisava aqui. Irmãos, tudo aquilo que eu preciso aqui eu já tenho. Mais importante, a partir daqui, pouco mais posso acrescentar do que continuar a servir a Deus aqui. Mas tudo aquilo que eu preciso, que é plena certeza de que neste momento, aqui à vossa frente, se acontecesse alguma coisa comigo e se eu morresse, plena certeza de que eu vou estar no céu com o Senhor, na sua presença, e vou viver uma eternidade na sua presença. Eu não digo isto por orgulho, nem digo isto porque penso que em mim está algo que possa ter feito com que isso seja possível. Pelo contrário. Mas só e somente pela graça de Deus, pelo amor de Deus, para comigo esta graça imerecida. Eu tenho a certeza que Deus me amou tanto, que Jesus morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. Então, Paulo não servia por interesse próprio. Não servia para lucrar com o Evangelho. Se alguém entrou pelaquela porta hoje de manhã pensando, vou aqui, venho aqui para ver se sou mais rico, não se engane, por favor. Não venha enganado, por favor.
Se alguém pensa que está no Evangelho para lucrar um cêntimo que seja, não se engane, por favor. Nós não estamos no Evangelho, não servimos a Deus para lucrar o que quer que seja, porque eu não posso ter nada mais do que já tenho, que é tudo aquilo que Deus me deu, que é a salvação. E saber que Deus está comigo a cada dia do meu viver. E que saber que Deus toma conta de mim, aconteça o que acontecer. E saber que Deus vai comigo, vá onde eu for. Isto é tudo o que eu preciso. E o apóstolo Paulo, o seu objetivo principal era pregar o Evangelho. Era falar das boas novas do Evangelho. Era falar do pecado que nos separa de Deus. Era falar de que o homem está condenado ao inferno se não se arrepender dos seus pecados. Era fazer e gritar para que a igreja não seja uma igreja morna, fria, indiferente. Para que os filhos de Deus não continuem a sofrer quando Deus está ao seu lado a cada dia do seu viver. Para que os filhos de Deus não tenham o seu olhar nas coisas desta vida, mas tenham o olhar nas coisas de Deus. E a mensagem do Paulo pregava aquilo que cada um precisava de ouvir e não aquilo que cada um queria ouvir. Irmãos, a realidade é esta. É que para todos nós é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Porque a verdade nua e crua é esta, irmãos. Há pessoas que estão aqui neste momento, nesta sala, e muitos que se calhar nós conhecemos que, se morrerem neste momento, vão estar na presença de Deus e viver toda uma eternidade e toda uma glória de Deus e vão viver uma vida que é indescritível, que nós não conseguimos por palavras descrever. Mas também a realidade é esta, é que se calhar há alguns que estão aqui nesta sala e certamente muitos que nós conhecemos e com quem vivemos no dia a dia, com quem lidamos no dia a dia. Muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos vizinhos, muitos dos nossos familiares, que se morrerem neste momento, pelo julgamento de Deus, vão viver toda uma vida afastada de Deus. Serão levados imediatamente àquilo que a Bíblia descreve como lugar de tormento. A sociedade, a religião instituída ensina-nos e diz-nos tranquilo, tu vais para um lugar de purgatório, tranquilo que a tua família depois vai fazer umas coisas e tu se calhar possivelmente ainda podes ir à presença de Deus. É mentira. É mentira e a nossa responsabilidade é esta, é que há pessoas que estão aqui nesta sala, neste momento, que se calhar, se morrerem neste momento, vão viver uma vida eterna num lugar de tormentos. E esta é a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo dizia, é isto que eu quero pregar. Irmãos, nós não estamos aqui a pregar para entreter ninguém. O motivo da minha pregação nesta manhã, da nossa pregação, não é fazer com que cada um de nós que aqui está possa tirar ao máximo desta vida enquanto aqui está nesta terra. Não é esse o motivo da nossa pregação. Não é essa a nossa mensagem. Não é isto aquilo que nós devemos levar aos outros. Porque nós muitas vezes pregamos o Evangelho que a Bíblia não fala dele. Nós dizemos às pessoas, converte-te e tudo vai ser cor-de-rosa aqui. Converte-te e tu vais ter muitos bens aqui. Isso não interessa. O que interessa é que um dia todos nós vamos estar perante Deus. Todos nós vamos ser julgados, Deus nus, sem nada para esconder. Nós enganamos uns aos outros. Eu engano-me a mim próprio muitas vezes. E nós enganamos uns aos outros. Mas a Deus nós não vamos estar nus diante de Deus. E Deus vai nos julgar. E por aquilo que nós decidirmos aqui, vamos ter consequências eternas para a nossa vida também, num lugar de tormento, num lugar de dor também. Isto não é um jogo, isto não tem a ver com cultura, isto não tem a ver com angariar membros para a nossa congregação, isto tem a ver com a palavra de Deus vivo, a mensagem do Evangelho, tem a ver com vida ou morte, céu ou inferno. E se nós não formos capazes de dizer àqueles que nos rodeiam, por isso é que o apóstolo Paulo, eu digo que aqui o apóstolo Paulo tinha fidelidade a Deus e à mensagem do Evangelho, porque ele só tinha uma coisa na sua mente, que era pregar a mensagem de Deus. Ele só tinha um desejo no seu coração, não era agradar as pessoas, mas era de levar a mensagem às pessoas que as pessoas realmente precisam de ouvir. E se nós não somos capazes de dizer àqueles que nos rodeiam, olha, sem Cristo, tu vais para o inferno.
Se nós não somos capazes de dizer isto, olha, sem Cristo na tua vida e no teu coração, tu nunca, mas nunca, nunca, nunca irás encontrar uma vida com sentido ou com propósito. Mas somos capazes de dizer, olha, mas com Cristo tu és mais que vencedor. Arrepende-te dos teus pecados. Crê no amor de Deus. Crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Esta é fidelidade a Deus e à mensagem de Deus. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Muitas vezes nós desviamos, facilitamos na mensagem. Sabem porquê? Porque nós queremos ser bem aceitos pelos outros. Porque estamos à procura de benefício para nós próprios. Queremos ser bem aceitos por aqueles que nos rodeiam. Estamos à procura de benefícios para nós próprios. Mas o apóstolo Paulo estava à procura de benefícios para a obra de Deus e fidelidade a Deus e à sua palavra também. Terceiro ponto. Versículos 7 até 9. Embora pudéssemos, diz o apóstolo Paulo, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Diz a palavra de Deus, desculpem, já li o 9 ainda. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Qual é o terceiro ponto que eu queria destacar aqui? Nós devemos ter uma ousada confiança. Nós devemos ter fidelidade a Deus, à sua mensagem e à sua palavra. E o terceiro ponto que eu queria destacar aqui é que nós devemos possuir uma consideração graciosa de amor, de graça na nossa vida e para com todos aqueles que nos rodeiam. Quando as pessoas olham para nós, a minha expectativa e o meu desejo ardente é que não vejam o Rui, mas que possam ver Deus através de mim. Porque ao verem Deus através de mim, aquilo que vão ver é a graça de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é a maneira como Deus, sendo justo, é a maneira como Deus, sendo um Deus de justiça, a maneira como Deus é um Deus de amor e de cuidado. Irmãos, se não fosse pela graça de Deus e pelo amor de Deus, de maneira nenhuma eu estaria aqui, de maneira nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse pela graça de Deus, nós todos andaríamos perdidos, errantes, já estaríamos mortos. A partir do momento em que o ser humano rompeu com o Supremo Ser, deixou de ter o direito de ser, de existir, nós já estaríamos mortos. E nós viveríamos afastados de Deus, e só pela graça de Deus e só pelo amor de Deus é que nós estamos aqui. E sabendo eu isto, da paciência de Deus para comigo, do amor de Deus para comigo, eu fiz tantas asneiras na minha vida, eu andava tão longe de Deus. Eu ia por um caminho que era um caminho de perdição, de desgraça para a minha vida e para a minha família, e Deus foi-me lá resgatar, nada eu merecendo, Ele foi-me lá buscar e trouxe-me para o seu caminho, pela sua graça e pelo seu amor. Então, sabendo eu isto, como é que eu posso não partilhar isso com os outros também? Sabendo eu isto, como é que eu posso ficar frio e indiferente àqueles que me rodeiam? Sabendo eu isto, como é que eu posso ser uma pessoa dura, insensível, egoísta? Sabendo eu isto, porque é que eu olho para os outros e em primeiro lugar vejo o que é que os outros me podem dar a mim e não aquilo que eu posso dar aos outros? Sabendo eu isto, quando eu vejo aqueles que a sociedade despreza, que a sociedade não quer, mesmo aqueles que têm um feitio daqueles complicados de lidar, como é que eu posso não amar essa pessoa e olhar e pedir Deus, concede-me a graça de olhar para esta pessoa da mesma maneira que Jesus Cristo olharia? Da mesma maneira que Jesus Cristo olha para mim, que Jesus Cristo, que Deus olha para cada um de nós. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de graça, de cuidado.
O nosso Deus conhece-nos a cada um de vocês. Sabem, eu sei que há muitos momentos do meu viver, muitos momentos do nosso viver, que Deus está lá ao lado e Deus diz assim: tu não acreditas em mim, pois não? A maneira como tu estás a viver, aquilo que tu estás a pensar, aquilo que tu estás a fazer, tu não acreditas em mim, pois não? Quantas vezes Deus faz isso conosco? Ou pensa isso de nós a cada momento do nosso viver? Mas Deus não desiste de mim. Nunca, e está sempre pronto para estender a sua mão. A Bíblia está cheia de exemplos. Lembramos do apóstolo Pedro, que quando estava lá a caminhar sobre as águas, Deus disse-lhe: Pedro, vem. Ele disse: Senhor, eu quero experimentar esta vida contigo, eu quero fazer aquilo que tu fazes, eu quero caminhar como tu caminhas. E ele salta do barco para dentro da água, começa a andar sobre as águas, mas de repente tirou o seu olhar de Jesus, começa a olhar para as circunstâncias, para o vento, para a tempestade, começou a afundar. E Jesus podia ter dito outra vez: Pedro, tem que dizer outra vez. Mas sabe o que é que aconteceu? Ele disse: Senhor, salva-me. E o que é que Jesus fez? Estendeu a sua mão e pôs em segurança em cima do barco. Mas nós não temos ideia da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para cada um de nós a cada momento do nosso viver. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim, diz que foi constrangido pelo amor de Cristo. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange é nos obriga, nos força. O apóstolo Paulo escreveu: pois o amor de Cristo nos constrange. Eu penso, e eu próprio muitas vezes não entendi bem o que é que isto queria dizer, porque eu entendia no sentido de que Paulo amava tanto a Cristo que obedeceu a Cristo. Mas o sentido é o contrário. O sentido é que ele foi tão amado por Deus, sentiu-se tão amado por Deus, que o amor de Deus o controlou. O amor de Cristo, o amor de Deus deve nos controlar, dirigir, orientar. E quando nós temos consciência, plena consciência dos nossos pecados e de quanto Jesus nos amou, isto deve nos constranger. Nós olhamos e começamos a ler a palavra de Deus e vemos que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por mim, sendo Deus. Em João capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Foi ele que deu. Não foram aqueles homens que o obrigaram, sem ele querer, a levar àquela cruz. Foi ele que deu livremente e espontaneamente a sua vida por mim. A palavra de Deus diz em Isaías que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, que tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas sabem o que é que ele diz, a palavra? Que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E como uma ovelha foi levada ao matador e foi levada àquela cruz. Irmãos, isto é amor de Deus para comigo. Isto é graça de Deus para comigo. E aquilo que a palavra de Deus nos faz, aquilo que a palavra de Deus nos desafia, é amar como Jesus amou. Eu não posso ficar frio, indiferente. Eu não posso ser insensível. Porque isto nós vivemos, e se calhar há muitos crentes que vivem isto, vivemos vidas às vezes com amarguras uns contra os outros, com dificuldade de perdoar uns aos outros, julgamos uns aos outros, a exigir dos outros mais do que aquilo que nós muitas vezes damos. E a palavra de Deus diz: não é nada disso. Ama como Jesus amou. Ama incondicionalmente. Continua a amar, mesmo que aqueles com quem tu estás a falar não te deem aquilo que tu esperas ou não te retribuam da maneira que tu esperas. Continua a amar, continua a cuidar, continua a dar, continua-te a dispor, continua-te a sacrificar. Porque sabem, eu tenho a certeza de uma coisa, irmãos, é que nós podemos preparar 1000 coisas para levar as pessoas ao Evangelho, para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo. Nós podemos ter aqui hoje de manhã um culto super bem preparado, podemos ter uma sala super bem decorada, podemos ter tudo e mais alguma coisa. Mas sabem aquilo que faz a diferença verdadeiramente na vida das pessoas com quem nós falamos? É o amor de Deus e a maneira como nós somos capazes de levar esse amor aos outros também.
Então, o terceiro ponto que eu destaquei aqui foi possuir uma consideração graciosa, graça, amor. E o quarto ponto e último está no versículo 10 e 11, que diz: vós e Deus sois testemunhas do modo como que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos e a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes do modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Eu gostava de destacar aqui o versículo 10 e como último ponto para deixar reflexão, para deixar com os irmãos nesta manhã. O que é que o apóstolo Paulo diz? Vós e Deus. Ele estava disposto, porque muitas vezes nós dizemos uns aos outros: tu sabes aquilo que eu sou, tu sabes aquilo que eu faço. E muitas vezes nós enganamos-nos a nós próprios e dizemos também, queremos enganar, dizemos sim, a minha vida está bem. Mas muitas vezes diante de Deus, olhos nos olhos, presença de Deus, sinceridade diante de Deus, muitas vezes nós não somos capazes de dizer coisas que se calhar dizemos aos outros. Porque quando nós estamos de joelhos na presença de Deus, todos aqueles que a palavra de Deus dizem, nos contam, que foram à presença de Deus, sabem o que é que eles imediatamente faziam? Ajoelhar diante de Deus, reverência diante de Deus, consciência que estavam na presença do Deus vivo, Deus Criador de céus e terra. E o apóstolo Paulo diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo como, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. O que é que eu queria destacar aqui? Resumindo, o Filho de Deus deve ter audácia, ousadia santa. O Filho de Deus deve ter fidelidade a Deus e pregar a palavra de Deus e, acima de tudo, viver aquilo que Deus diz na sua palavra. O Filho de Deus deve mostrar o amor e a graça de Deus. E o Filho de Deus, quarto ponto, também deve possuir integridade de conduta. O que é que isto quer dizer? Uma vida justa, piedosa e irrepreensível. Uma vida sem pecado, sem nada a apontar, de uma demonstração completa de verdadeiro cristianismo. Irmãos, o pecado afasta-nos de Deus. O pecado afasta-nos de Deus. Se há pecado na nossa vida, seja ele qual for, se há pecado consentido, se há pecado permanente, se há áreas da nossa vida em que nós estamos a ser incomodados pelo Espírito Santo, que estou a fazer errado à luz daquilo que a palavra de Deus diz, é pecado. Mesmo aquilo que o mundo aceita e que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Há tantas coisas hoje que o mundo faz, que o mundo diz, que o mundo pratica, que é pecado. E se nós fazemos, é pecado. Se eu não pago todos os meus impostos como devia pagar, é pecado, diz a palavra de Deus. Se eu aceito aquilo que o mundo aceita, é pecado, diz a palavra de Deus. Se eu tenho algum ódio no meu coração, alguma amargura no meu coração, se eu não consigo perdoar alguém, é pecado, diz a palavra de Deus. E isto afasta-nos de Deus. Isto impede-nos de servir a Deus. Isto entristece o Espírito Santo que há em nós. E por isso o apóstolo Paulo diz: vós bem sabeis da maneira como que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos no meio de vós. Este é o desafio para nós hoje. Não adianta nós estarmos aqui nesta manhã e a cantar aquilo que cantamos se existe pecado na nossa vida. Não adianta nós querermos servir a Deus se existe pecado na nossa vida. E aquilo que Deus diz nos diz na sua palavra é: confia em mim e afasta-te do pecado. Pede perdão pelo teu pecado e afasta-te do teu pecado. Porque se não for assim, nós nunca conseguiríamos servir a Deus. E deixa-me só concluir. Para que tudo isto? Porque é que o apóstolo Paulo fazia tudo isto? No versículo 11 e 12 ele diz: e sabeis ainda que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. E depois vem o porquê e o para quê de tudo isto. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória também. O desejo de Deus para cada um de nós que aqui estamos é que possamos viver de um modo
digno de Deus. E para quê? Diz aqui a palavra de Deus, para o seu reino e para a sua glória também. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Que a palavra de Deus possa ter efeito no nosso coração e na vossa vida. E que todos nós